Vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Então, eu vou voltar ao tema da educação. Um dos momentos mais difíceis para essa Casa Legislativa foi numa manhã, após uma professora ter sido barbaramente agredida numa escola, que quase ceifou a vida de uma colega professora durante o início de uma aula. Essa casa ficou absolutamente lotada, com professores e professoras absolutamente revoltados, e os vereadores entenderam isso. O prefeito estava aqui aquele dia, secretário de Educação, os representantes da polícia, da Brigada Militar, da Polícia Civil, e uma consternação pela sociedade caxiense, com o fato de uma professora ter sido quase assassinada no início de um dia letivo. Mas o que eu gostaria de trazer à reflexão é que daquele dia que foi no início de abril, e nós estamos praticamente no início de setembro, poucas coisas mudaram no município de Caxias do Sul. E nós precisamos fazer uma diferença entre as questões macro e as questões micro, aquelas que podem ser resolvidas e pensadas no âmbito do município. Nós temos uma desvalorização da escola, nós temos uma desvalorização dos professores pela sociedade, e isso envolve valorização salarial, isso envolve ações de mudança na sociedade para que a escola seja um espaço acolhedor, para que os professores sejam compreendidos e valorizados pela sociedade. Isso não é um problema só de Caxias, isso é um problema geral e não só do Brasil. Comentávamos que ontem, a vereadora Rose trouxe o exemplo de que ontem nos Estados Unidos houve uma tentativa de chacina, né? 2 pessoas mortas, vários feridos. E isso pipoca em vários países do mundo, vira e mexe. Porém, em Caxias, me parece que pouco mudou. Eu tenho conversado com professores e professoras, há uma demasia de trabalho, problemas de saúde mental dos colegas profissionais da educação, que é uma das categorias que mais sofre pela sobrecarga de trabalho, pelos problemas da sociedade que batem na escola. Porque lá no Bela Vista, vereador Ramon, não tem médico. Lá no Bela Vista, os conselheiros tutelares, pela falta de conselho, não conseguem atender. Lá no Bela Vista tem todos os problemas da sociedade, mas as escolas estão funcionando lá no Bela Vista. Como lá no Canyon e como em todos os lugares da escola. Qualquer profissional e qualquer setor do Estado falha, mas a escola abriu hoje às 7h30 e ao meio-dia vai fechar. E depois às 13h30 vai abrir e às 18h vai fechar. Com chuva de canivete, com temporal, a escola sempre funcionará. E os professores vão se virar nos 30, né, vereadora Rose? Porque às vezes o médico está em férias, e estou citando porque a saúde e a educação andam juntas. Mas lá na UBS, o profissional da saúde vai ter férias, e é legal ter essas férias, mas não vai ter outro profissional para sobrepor e vão mandar as pessoas para casa, na grande maioria dos casos. Só que lá na escola, não se manda aluno para casa, vai acolher. Então é uma reflexão que nós precisamos fazer com a ação. Porque se eu falar em reflexão para os colegas da educação, eles vão dizer, não, estou cansado. É muita reflexão, é muito discurso, é muita reunião. Se vocês chamarem os professores para vir aqui, eles não vão mais vir. Vão vir numa próxima tentativa de homicídio, talvez para chorar as dores que eles têm. E, por fim, eu quero dizer que eu fiquei muito preocupado. O Poder Executivo protocolou nessa casa um projeto de lei que trata do contraturno. E eu gostaria que vocês se atentassem a estudar esse projeto. Na legislatura passada, eu protocolei o projeto do contraturno, que foi arquivado, porque eu não podia desarquivar por ser presidente. Contraturno é tudo que tem na cidade, desde psicomotricidade, escolinha de não sei o quê, espaços que recebem as nossas crianças, que na maioria das vezes são mais baratos que escolas de educação infantil, que tem um regramento, porque para abrir uma escola de educação infantil tem um regramento, tem visa, tem que ter pedagogo, tem vários profissionais. Pelo projeto do contraturno que o Poder Executivo aportou, não precisa ter nenhum profissional formado. O projeto que está aí, ele pode ser regulamentado depois, tem que ter uma proposta. Só que nós vamos institucionalizar
O contraturno já existe, vamos criar uma lei com pouquíssima ou quase nada fiscalização. Então, se atentem. E para concluir meu tempo, que é um outro problema, que são os... Eu tenho falado isso e também passa desapercebido. Que são os playgrounds dos restaurantes, das sorveterias, que todo mundo adora, né? Quem tem filho, quando chove, leva as crianças lá na Sorvelândia para usar o playground, só que não tem nenhuma regulamentação e fiscalização. E eu canso de ver as crianças se quebrando, porque ficam lá, a gente gosta, porque não tem que pagar, só que nós precisamos tratar desse assunto, porque logo mais as crianças vão se machucar, pode ter um sequestro, precisamos regulamentar isso para cuidar das nossas crianças. Era isso, muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente.